Em pleno centro histórico da cidade do Porto, encontramos-nos no interior de um dos mais emblemáticos e históricos templos da cidade, a Igreja de São Nicolau. Um monumento belíssimo, dois passos do Rio Douro, na zona ribeirinha. Aliás, São Nicolau era, na Idade Média, um santo particularmente popular e objeto de grande devoção entre os marinheiros, os mariantes, os homens que andavam embarcados no mar. Ora, nesta zona da cidade, sempre marcada por a sua relação com a atividade mercantil, pelas viagens de barco, não admira que se tenha desenvolvido o culto a este santo. Aqui irá surgir uma pequenina ermida, uma pequena capela dedicada a São Nicolau, que já após a Idade Média acabará por estar na origem de uma paróquia, freguesia de São Nicolau. E essa pequenina capela medieval vai-se desenvolvendo, ampliando. Quando chegamos a meados do século XVIII, 1758, esse primitivo templo, que portanto tinha sofrido muitas alterações, vai ser objeto de um grande incêndio, 1758. E é então que surge este imponente templo, fortemente marcado pelo barroco, seja na sua decoração interior, e vejamos o belíssimo altar-mor, com a sua talha dourada, quer nas linhas arquitetónicas. Uma intervenção barroca que não altera em nada, antes pelo contrário, vem sublinhar, afinal, aquelas que eram as características arquitetónicas das igrejas católicas há muitos séculos. Templos que se desenvolvem em torno de uma linha axial, um grande salão que irá culminar na Capela Mor. São igrejas também, por regra, construídas com um grande pé direito, para lhe dar maior monumentalidade, sacralidade, fazer com que as pessoas olhem para o alto. Mas há uma outra importante característica. As igrejas são construções térreas. Apesar da sua grande altura, elas são construídas a partir do solo. É o solo o seu piso de utilização. Não só porque se pretende dar esta dimensão, esta perspectiva da altura, mas também não nos podemos esquecer que durante muitos séculos, até meados do século XIX, este era um espaço sagrado onde eram enterrados os devotos. Ainda hoje, em muitas igrejas, como esta aqui de São Nicolau, podemos observar essas memórias dos tabunos, dos lugares onde eram sepultados os fiéis. E por isso, também por isso, as igrejas deviam ser térreas. O pavimento de utilização de ser exatamente o térreo. É sempre assim. Sempre? Não. Como em quase tudo, há exceções que confirmam a regra. Isto é, há alguns templos católicos que não são térreos, mas desenvolvem-se no primeiro andar. E aqui, a poucas dezenas de metros de distância, temos um desses casos. Ainda na paróquia de São Nicolau, na concorrida e bem conhecida Rua Mouzinho da Silveira, encontramos agora na capela do Senhor Salvador do Mundo. E é belíssima a imagem e antiga do Salvador que aqui podemos contemplar no altar-mor. Mas a origem desta capela é muito antiga. Segundo a tradição, quando em 1485 a cidade se vê confrontada com uma grande peste, ela vai ocorrer fundamentalmente na zona do Olival, na zona alta da cidade, conhecido com a parte alta da freguesia da Vitória. E, quase que de um modo miraculoso,
a peste não sairá desse lugar da cidade. Para muito terá contribuído, também segundo a tradição, enfim, a ação das autoridades municipais que mandam entaipar esse lugar do Porto onde tinha surgido esse surto pestífero. Aliás, é uma das explicações tradicionais para a origem do topónimo, do nome Taipas, que nós ainda hoje perpetuamos nessa zona alta da freguesia da Vitória. Pois bem, os habitantes da zona mais ribeirinha do Porto, da zona baixa da cidade, agradecidos por esse milagre da peste não se ter alastrado até esta zona do Porto, acabarão por mandar erguer uma capela, uma forma de agradecimento ao Senhor, ao Salvador do mundo. Uma capela que estará concluída 5 anos depois, em 1490. Uma capela que se localizava naquela que era então uma rua de Idade Média, estruturante, a Rua das Congostas. E durante muito tempo, para lá da capela, esta instituição tinha também anexo um hospital que tinha sido mandado criar por um cidadão do Porto, que para isso tinha disponibilizado uma série de bens para garantir que esse hospital, no sentido da hospitalidade, abrigasse viajantes pobres. Mas, quando chegamos ao século XIX e com as profundas transformações urbanísticas que o Porto então conhece, nomeadamente nesta área, essa velha Rua das Congostas desaparece. E com ela também a antiquíssima capela do Senhor Salvador do mundo. Por essa altura, quem zelava pela capela era a também muito antiga confraria dos sapateiros, que acabará por se mudar para o alto da Rua de Santos Pousada, onde ainda hoje se localiza, com a capela que é dedicada aos seus santos padroeiros, São Crispim e São Crispiniano. Mas, apesar da confraria dos sapateiros se ter deslocado para essa outra área da cidade, a memória, a devoção ao Salvador do mundo estava muito forte entre os habitantes desta zona do Porto. E por isso fizeram questão de manter a capela. Uma capela que irá ser reedificada em 1892, neste imóvel, nesta nova rua e moderna que então tinha surgido, a Rua do Mouzinho da Silveira. Mas com esta particularidade, a igreja já não estava ao nível térreo, mas sim aqui, no primeiro andar. Uma interessantíssima capela que nos dias de hoje tem como principal função o facto de ser uma capela funerária. Deixámos a Capela do Senhor Salvador do Mundo, ou Capela de São Salvador, como também é conhecida, e estamos agora na Rua dos Caldeireiros. E aqui, a meio da rua, podemos contemplar uma outra interessantíssima capela que se localiza no primeiro andar. A Capela da Senhora da Silva. Senhor da Silva, objeto de uma grande devoção na cidade do Porto, em torno dessa imagem cujo original se encontra no transepto da Catedral, uma imagem, supostamente, segundo a lenda, encontrada pela nossa primeira rainha, Mafalda de Saboia, esposa de Afonso Henriques, quando se procurava o sítio para erguer a Catedral da cidade e no meio de um silvado ela encontrou essa milagrosa imagem. Uma imagem que se vai tornar objeto de grande devoção, especialmente por parte dos ofícios na Idade Média em torno dos metais. Os ferreiros, caldeireiros, os anzoleiros, que vão adotar a Senhora da Silva exatamente como a padroeira da sua confraria. E quando, com o crescimento da cidade, os ferreiros em grande número se vão localizar nesta área, que se chegou a chamar a Ferraria de Cima, aqui vão também instalar a sua confraria. Sabemos que elas já cá estão nos finais do século XVI.
E aqui vão também desenvolver, muito dentro desse espírito católico de apoio ao próximo, vão, além da capela, desenvolver duas estruturas, dois hospitais. Um hospital de São João Batista. Sim, sim, antes do nosso atual Hospital de São João, a cidade já conheceu um outro, aqui. E não é por acaso, podemos observar a imagem do santo aqui, na capela. Mas, além deste, havia também um outro hospital, especialmente destinado a apoiar os viajantes, nomeadamente os peregrinos. A capela de Santa Catarina, e também aqui podemos observar a imagem da santa, mas também muitas vezes conhecido como o Hospital dos Palmeiros, isto é, dos peregrinos, ou de Santiago. Sim, porque também durante muito tempo este hospital aqui, junto à capela Nossa Senhora da Silva, era uma referência dos caminhos de Santiago. Temos até algumas curiosas descrições de famosos peregrinos que se alojaram neste local. Um local que vai ser muito marcado por profundas intervenções no século XVIII, não só a sua belíssima fachada, mas também aqui, no interior da capela, onde, como podemos contemplar, o altar é fortemente marcado por esse estilo do século XVIII. Estamos agora no primeiro andar, na capela localizada no primeiro andar, daquele que é um dos mais fabulosos e monumentais imóveis da cidade do Porto, o Paço Episcopal. Quando o contemplamos do Terreiro da Sé, não temos bem a noção da sua dimensão, mas se o virmos de outra perspectiva, nomeadamente a partir de Gaia ou mesmo da zona ribeirinha, percebemos de facto a enorme dimensão deste palácio. Sim, o Paço Episcopal, o local da residência do Bispo do Porto. Desde a Idade Média temos referências à localização do Paço neste sítio. Aliás, uma visita ao imóvel, podemos contemplar algumas marcas desses tempos medievais. Mas o Paço Episcopal, ao longo dos séculos, foi sofrendo muitas alterações e, no seu aspecto atual, e estamos a falar de um dos mais relevantes imóveis do período tardo-barroco no nosso país, do início da segunda metade do século XVIII, bom, de facto, o seu aspecto atual é marcado por uma intervenção, uma profunda reforma, cujo responsável foi o bispo Dom João Rafael de Mendonça, que, aliás, fez questão de deixar o seu brasão espalhado um pouco por todo o edifício, logo no início da imponente escadaria nobre do imóvel, mas também decorando o teto de alguns dos seus belíssimos salões. E também na entrada desta capela e aqui, no teto da capela. Foi um bispo, de facto, notável na história deste palácio. Aliás, quando faleceu, as obras ainda estavam a decorrer. Um imóvel que tem, por isso, uma profunda ligação à história da cidade. Após a implantação da República e durante 40 anos, aqui funcionou a Câmara Municipal do Porto. Um período em que muitas das obras de arte, mobiliário que aqui existiam, enfim, foi vendido, desapareceu. E o mesmo se passou aqui com a capela, a sua talha dourada, barroca do altar, desaparece nessa altura, vendida para uma outra capela. Por isso, aquilo que nós hoje aqui podemos observar, resultam também de muitas alterações que o espaço da capela foi registando ao longo dos séculos. O belíssimo altar em prata que hoje aqui podemos contemplar resulta de uma doação dos terceiros viscondes de São João da Pesqueira em meados do século XX. Estamos perante uma capela privativa, a capela da residência do bispo, que, por regra, aqui no início de todas as manhãs, celebra para os seus colaboradores. Mas, simbolicamente, não deixa de ser um espaço pontualmente aberto
à cidade, marcando também a sua história. Desse ponto de vista, nós podemos esquecer, por exemplo, que foi aqui que o Bispo, em 2020, pediu a proteção da Virgem para a Diocese, para o país e para o mundo, em relação à pandemia que nos afetou. Mas, e a propósito de capelas privativas, para lá desta, por exemplo, que visitamos no Paço Episcopal, vamos assistindo desde muito cedo ao desenvolvimento de capelas privadas associadas a outros palácios, a outras sumptuosas residências que vão se desenvolvendo no Porto, ligado à aristocracia e depois também à endinheirada burguesia. Se é verdade que essas capelas privativas nos surgem, por exemplo, em importantes palacetes barrocos do século XVIII, de que são um exemplo, por exemplo, a Casa da Perlada, a Quinta do Rio, a Quinta da Bonjóia, em rigor, espaços que nesse século XVIII ainda estavam nos arrabaldes da cidade e onde estas famílias endinheiradas e esta aristocracia tinha as suas quintas agrícolas, que eram também quintas de lazer, não deixa também de ser verdade que, particularmente no século XIX, e com a chegada dos brasileiros de torna-viagens, os endinheirados homens de negócio que tinham feito fortuna no Brasil e que agora, em Portugal, e particularmente no Porto, vão erguer as suas sumptuosas residências, também eles, numa forma de se afirmarem socialmente através das suas residências, vão desenvolver capelas privadas nas suas casas. Só que, muitas vezes, e porque os seus palacetes se desenvolvem mais em altura, vamos ver com efeito surgirem capelas nos primeiros andares. Algo que muitas vezes essas capelas são substituídas por espaços um pouco mais reduzidos, oratórios, como aquele que nós podemos observar aqui. Encontramos-nos numa casa em Lessa da Palmeira, uma casa presumivelmente terminada, sua construção em 1896, a casa da família Santiago de Carvalho e Sousa, uma família de origem aristocrática e burguesa que, como muitas outras famílias privilegiadas dessa época, vão construir uma importante residência em Lessa da Palmeira, que nessa altura era uma zona de lazer, de veraneio, e uma residência onde não lhe faltava um espaço sagrado, um oratório como este, que se desenvolvia nesta salinha de apoio ao piso da intimidade, ao piso onde se desenvolviam os quartos. É hoje um museu. O Museu da Quinta de Santiago, tutelado pela autarquia de Matosinhos, um museu de arte, mas que mantém esta memória de uma capela, de um pequeno oratório, no primeiro andar. Mas nem só capelas ocorrem no primeiro andar. Temos também o caso, ainda mais raro, de algumas igrejas que têm essa inusitada localização. Sirvam-nos de exemplo aqui no Porto, no Largo Coronel Pacheco, conhecido também como o Mirante, deste templo. A mais antiga igreja protestante na cidade, a Igreja Metodista do Mirante. Sim, a mais antiga na cidade para portugueses. Em rigor, a importante comunidade britânica tinha há já algum tempo a sua igreja anglicana no Largo da Maternidade, quando, já nos finais do século XIX, nos surgiu aqui esta igreja, cuja sala das cerimónias se localiza, com efeito, no primeiro andar.
Foi em 1871 que a Sociedade Missionária Metodista de Londres envia para Portugal um pastor missionário, Robert Moreton, que desde muito cedo vai indicar que a cidade do Porto era um local ideal para constituir uma comunidade com a sua igreja. E logo em 1874 vai ser adquirido este terreno aqui no Mirante para a construção do templo, que abrirá as suas portas em 1877. E já com muitas das características que ele hoje apresenta, embora tenha sofrido importantes alterações, nomeadamente em 1908. Mas há aqui uma característica que mantém desde a sua origem: o facto de a igreja, o seu grande salão de culto, afinal, se desenvolver no primeiro andar. Na origem, debaixo aqui do salão, ficavam as escolas primárias, que depois irão ocupar, com a ampliação da igreja, do conjunto, outros espaços. Aliás, não nos podemos esquecer que o século XX na cidade de Porto fica também marcado pelo importante papel da igreja metodista ligado ao ensino primário. Mas não pensemos que a opção por construir o salão no primeiro andar se prendia apenas com libertar o espaço térreo para as escolas. Não. Havia uma outra questão. Uma defesa dos fiéis. Sim. Numa época em que a perseguição aos protestantes era ainda bem viva entre nós, construir a igreja no primeiro andar, através de um acesso algo difícil, era uma forma de garantir alguma segurança para quem aqui se encontrava nas cerimónias religiosas. Sim. Apesar de uma cidade tolerante, Porto não escapou, ao longo da sua história, a episódios de perseguição religiosa, de intolerância. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.